E aí, família tricolor, amigo São Paulino, amiga São Paulina, torcedores de outros clubes, bem-vindos. Chegando com o segundo vídeo do dia, sempre lembrando, patrocínio de sportsbet.io, patrocinadora master do São Paulo, patrocinadora deste modesto canal e também do canal Barulho Jogos. Vamos falar hoje sobre rodada do final de semana, o que aconteceu, né? Parece que muita reclamação com a arbitragem de novo, parece que o sistema falhou, né? Aquele sistema lá, bom, a gente vai falar sobre isso, porque aqui a gente vai falar sim, porque eu acho que são assuntos importantes pra gente falar. Essa tragédia que aconteceu no Allianz Parque, né? Mais uma. A gente vai falar sobre tudo isso sim, porque a gente não tem o hábito aqui de falar pra agradar, né? A gente não fala pra agradar ninguém aqui. Tem gente que concorda, tem gente que discorda, tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Então a gente vai falar sobre muitos assuntos ainda. A repercussão do jogo do São Paulo contra o Bragantino, do empate. E também falar já na expectativa do que pode acontecer na quinta-feira, no duelo decisivo contra o Palmeiras pela Copa do Brasil no segundo jogo. Antes, só aquele recadinho do futebol para você, melhor aplicativo de futebol para celular, já vou deixar aqui para você ó, o QR Code e também as informações, se você quiser, todas as informações dos principais campeonatos, tem também o Conmebol Libertadores, Sul-Americana, todos os lances ao vivo, os melhores momentos do Campeonato Brasileiro no melhor aplicativo de futebol para celular. Você baixa, tá no primeiro link da descrição, se informa, gráficos, estatísticas, minuto a minuto, lances, gols, lances ao vivo, melhores momentos, tudo no futebol. Se você ainda não tem, aconselho você, sempre com informações de credibilidade, uma fonte confiável de informação, então clica aí, baixe, totalmente de graça, OneFootball, tá bom? Falamos hoje no vídeo da hora do almoço, fizemos um comentários, muita gente falando sobre o jogo, achando que foi um bom resultado, né? Concordou comigo que foi um bom resultado e muita gente achou o jogo horroroso, mas um empate, trazer um ponto de Bragança com o time totalmente reserva. E também fizemos a coletiva do Dorival, né? Eu vou deixar nos dois, quando acabar na janelinha, em cima, embaixo, a coletiva do Dorival e a análise e o comentando comentários, e no card, aqui em cima, que sempre entra no começo do vídeo, vai a análise do jogo de ontem, caso você não tenha visto. E na coletiva do Dorival, ele falou justificou por que colocou o time reserva, né? Porque precisa mesmo fazer esse tipo de ter esse tipo de atitude, porque tem vários jogadores lesionados, citou os problemas da zaga, e eu vou deixar para você conferir a análise que a gente fez do React, eu senti o Dorival muito concentrado, assim, não era batido, né? Eu achei o Dorival focado, assim, ele falou inclusive do jogo de quinta-feira, disse que espera que o jogo seja decidido dentro de campo, e nós também, né? A gente já vou falar da arbitragem, quem vai apitar esse jogo, porque, né, toda essa polêmica aí que tá rolando, e ainda mais o que aconteceu no final de semana, a gente já vai falar quem vai ser o árbitro, o assistente, quem vai ficar no VAR. E aí, sobre o jogo de ontem, vai ficar tudo na janelinha depois no final do vídeo. Sobre o jogo de ontem, muita gente falou do Belém, né, elogiou o Belém, a postura do Belém, e aí hoje saiu a seguinte informação: o Belém tem contrato até o final, até janeiro de 2024. Até o começo do ano que vem. Ou seja, a partir de agora ele já pode assinar um pré-contrato, né? A partir de agosto ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer outro clube, porque ele não renovou o contrato com o São Paulo. O staff dele, o empresário dele, está na Europa, inclusive negociando outros atletas, voltaria em agosto, que não tem nenhuma reunião agendada com o São Paulo, não existe conversa sobre a renovação do Belém. E aí eu já vi muita gente falando, nossa, o Belém é craque, mais um, pode vender o Beraldo que a gente tem o Belém. Lembrando, o Belém tem 20 anos só, tá desde o Sub-13 no São Paulo, já tem uma trajetória aí no São Paulo das categorias de base. Eu acho o seguinte, gente, primeiro calma, que o Belém tem 2 jogos como profissional. Ele entrou contra o Santos, naquela vitória pro 3-1 no Morumbi, vocês lembram, no Campeonato Paulista, e entrou e jogou ontem o primeiro jogo dele como titular, como profissional. Eu acho que é muito cedo para fazer qualquer análise. Não estou falando de renovação de contrato, estou falando de análise do jogador. Se ele é craque, se ele não é, se ele tem futuro, se ele não tem. Ontem, o que eu gostei do Belém, ele mostrou muita personalidade, né? Jogou contra um adversário difícil, jogou num campo difícil, que o São Paulo tem muita dificuldade. A zaga, a linha de 4 ali, Natan, Diego Costa, ele e o Patrick, uma zaga nova, não jogou do lado de ninguém experiente. Então, eu acho que ele teve muita personalidade. Claro que vai oscilar, como a gente falou no vídeo de ontem, né? Errou um recuo de bola ali, uma outra tomada de decisão errada, mas é natural porque ele é novo, tem 20 anos só. O que eu acho é que não dá pra colocar o cara como craque, como cara que vai resolver, como já pode vender todo mundo, ele já é titular, já coloca ele no Allianz Parque pra jogar contra o Palmeiras.
Eu acho que a gente tem que ter calma. Ele mostrou que tem qualidade, que tem talento, mas é preciso ter calma. Então, sobre essa renovação de contrato, o que eu acho é o seguinte: primeira situação. Ah, mas você já não pode renovar, já vai oferecer os tubos pro moleque, ele não mostrou nada. Eu acho que a questão não é essa, gente. A questão é a seguinte: ele vinha treinando como profissional, tanto que ele jogou contra o Santos. Então o Rogério Ceni já trouxe, né? Ele já estava fazendo parte do ambiente do futebol profissional do São Paulo. E aí ninguém vê o contrato do moleque, ninguém viu. Agora que perceberam que ele tá, que não tem, que o contrato acaba em janeiro e ninguém tá conversando nada, agora que perceberam. Então, mais uma vez, eu não tô falando que é pra renovar e que é pra pagar o que o moleque quer, não tô falando nada disso. Eu tô falando que é de novo um erro de gestão. De novo a gente tem um jogador que vem das categorias de base, faz parte do elenco profissional, tanto que jogou um clássico contra o Santos no Morumbi, ontem foi titular e ninguém tá nem aí pra situação de contrato do moleque. Então agora que vão ver, o empresário dele não está no Brasil, então quando chegar agosto, que ele já pode assinar um pré-contrato, aí que vão negociar, aí que vão correr atrás do prejuízo. Não aprenderam com a história do Luizão, não aprenderam com a história de tantos outros jogadores que estavam, que o São Paulo perde, vende praticamente de graça por péssima gestão. Então não é que o moleque apareceu agora do Sub-13, e não é. Ele já vem, ele tem 20 anos, ele não tem 14, ele tem 20 anos. Então é mais uma vez, mais um problema, a gente corre um risco, não tô falando que ele é craque, não tô falando que ele é o novo Dario Pereira, não tô falando nada disso. Eu tô falando que é um moleque que tem 20 anos, já tá faz parte do cotidiano do profissional do São Paulo, já vai pra base, volta, mas dois treinadores pelo menos já chamaram ele e ninguém tá preocupado com o contrato do moleque. Aí depois perde jogador, mas a torcida do São Paulo queimou o Belém, né? A torcida do São Paulo, o São Paulo vendeu porque a torcida pressionou. É péssima gestão, mais um exemplo de gestão. Então a gente está de péssima administração do São Paulo. A gente está correndo o risco de acontecer com esse menino. Não estou falando que. Bom, vocês entenderam o que eu quis dizer. Estou falando que ele tem 20 anos e o contrato dele acaba em janeiro. Um jogador que tem um contrato que acaba em janeiro, estava treinando com o profissional e ninguém está nem aí. E ontem foi titular. E se o Alan Franco não se recuperar, que está fazendo o tratamento, ele vai ficar no banco de reservas no Allianz Parque contra o Palmeiras. Então ele já tem, né? Ele já está sendo observado. Mas aí também nenhuma novidade, né? Bom, gente, antes da gente falar do clássico, mais uma vez aconteceu uma tragédia lá no Allianz Parque. Gabriela Anelli, uma menina de 23 anos, morreu depois de ser atingida por uma garrafada jogada por um torcedor do Flamengo, que segundo o boletim de ocorrência, o nome dele é Leonardo Felipe Xavier Santiago, 26 anos, admitiu que jogou a garrafa. E aí, eu tava pensando o seguinte, primeira coisa que eu vou perguntar, foi preso, homicídio doloso, quando há intenção de matar, porque tem o culposo quando não tem intenção de matar, e o doloso quando tem intenção de matar. O que eu pergunto pra vocês é o seguinte, quanto tempo vai demorar, vamos fazer um bolão aqui? Quanto tempo vai demorar pra justiça soltar esse cara? Quanto tempo ele vai estar fora da cadeia? Porque aí hoje, você liga a televisão, não se fala de outra coisa. É o Datena, é o Sport TV, é a ESPN, todo mundo só fala dessa tragédia hoje. Amanhã se esquece. Amanhã, semana que vem, acabou. Eu tava pensando o seguinte, eu sou jornalista, tenho 53 anos. Eu acompanhei, como jornalista, vários momentos de violência entre torcedores. Vários momentos. Desde o Márcio Gasparim, que é um nome que eu nunca mais esqueço, um torcedor que morreu. Aquele conflito no Pacaembu em 95. Eu acompanhei tudo de perto. E eu fiquei me perguntando hoje, quando eu vi essa notícia, quantos torcedores estão presos? Quantos? Que mataram? Quanta gente já morreu? Esse ano já morreu um monte de torcedor. Morreu no Rio, torcedor do Fluminense, torcedor do Vasco. Já morreu um monte. Quantos foram presos? A gente tem 2 estádios interditados, a Vila Belmiro e São Januário. Tá, o Santos não vai poder jogar não sei quantos jogos, o Vasco perdeu do Cruzeiro no final de semana com portas fechadas. Quantos caras que arrumaram aquela confusão na Vila Belmiro e em São Januário estão presos, estão na cadeia? Nenhum. Então, sabe o que vai acontecer? Vai ter todo esse rebuliço. Não, porque, olha, tragédia, não sei o quê. Amanhã não se fala mais nisso. Daqui 2, 3 semanas acontece de novo. E aí você vai ver tudo de novo. Porque, olha, impunidade, porque vivemos um momento na sociedade, não sei o quê. Não acontece nada. Então não vai acontecer nada. Aí eu escutei assim, mas a menina era de torcida organizada. A torcida organizada do Flamengo é aquela...
como é que eu vou falar? Aquela terceirizada na culpa. Então, a menina morreu porque ela era de torcida organizada. Então, beleza, pode morrer. Então, torcida organizada, tá correndo risco, né? De torcida organizada morreu mesmo. É assim que funciona. Eu fico pensando, porque aí você fica terceirizando, né? Você não pune o responsável e você começa a ir para todas as esferas. Porque era do Flamengo, porque era do rico, porque era pobre, porque era de direita, porque era de esquerda. Não. O cara matou uma menina, ele jogou uma garrafa. Eu não quero saber se ele é do Flamengo, se ele é pobre, rico, se ele é loiro, se ele é negro, se ele é amarelo. Ele jogou uma garrafa, num jogo de futebol, ele jogou uma garrafa de vidro num grupo de torcedor adversário, atingiu o pescoço de uma menina de 23 anos, ele matou uma menina de 23 anos. É isso que eu acho que a gente tem que pensar. O cara jogou uma garrafa e cortou o pescoço de uma menina de 23 anos. Essa menina morreu. Esse cara hoje vai ficar preso, tem que matar, prisão perpétua, não sei o quê. Daqui 2 semanas, 3, ele tá na rua e não vai acontecer absolutamente nada. Então, eu lembrei desse fato aqui porque eu tô tentando lembrar de algum torcedor que tenha ficado preso, que tenha cumprido pena. Mas a gente tem filha que mata o pai a paulada e tá solta aí, tá fazendo faculdade. Então, o problema não o problema pra mim, a gente sempre discutiu aqui, e vocês concordam comigo, é a falta de punição. Não tem punição. Esses caras... O cara admitiu que ele jogou uma garrafa de vidro, acertou o pescoço da menina. E daqui a pouco ele vai estar solto. Então, pode aguardar. Daqui 3 semanas a gente vai falar de novo. Os mesmos problemas, a mesma coisa, vai falar de novo. Já pode contar com isso, tá? Final de semana marcado com muitas polêmicas de arbitragem. Renato Gaúcho reclamou na vitória do Grêmio, derrota do Grêmio pro Botafogo por 2-0, reclamou de um pênalti. O Arley Menezes, o vice-presidente do Goiás, detonou a arbitragem. Disse que o jogo, que teve um pênalti absurdo que marcaram contra o Goiás na partida contra o Santos. Vocês viram o lance? É inacreditável. Falou que foi um escândalo, um capítulo vergonhoso do futebol brasileiro, um futebol sem credibilidade, que tá esfacelado, E aí, no jogo Palmeiras e Flamengo, 1-1 no Allianz Parque, esse jogo que teve confusão, morte, gás de pimenta, o Marcos Braz, o diretor lá do Flamengo, postou nas redes sociais dele um lance, o título era "Tá ficando feio", um lance muito parecido com o que aconteceu com o Everton Ribeiro. Não sei se vocês viram o lance, ele disputa uma bola com aquele Rios, e pra mim um pênalti claríssimo, vai com o braço nas costas do Everton Ribeiro, e o Marcos Braz postou um lance que o Palmeiras, foi marcado um pênalti pro Palmeiras, igualzinho contra o Grêmio, e ele postou, tá ficando feio. E aí o que eu fiquei pensando é o seguinte, o Abel Ferreira não falou depois do jogo, né, eles não estão dando entrevista, eu não vi ele falar que foi beneficiado, eu não vi. Quando ele é prejudicado, ele vem, ele chora, ele faz um escândalo. Quando ele é beneficiado, ele não fala nada. Eu não vi ninguém falando que o Palmeiras foi beneficiado. Teve um gol impedido, que foi corretamente impedido, eu não vi. O que eu tô dizendo, o sistema deve ter falhado, o sistema lá que o auxiliar dele falou deve ter falhado, esse final de semana deu uma apagada ali no sistema, não funciona muito bem. O que eu tô falando pra você, o que eu tô usando a ironia pra falar pra você é o seguinte: não tem sistema nenhum, não tem sistema. O que tem é uma arbitragem péssima, a arbitragem brasileira é péssima. Olha o que aconteceu com o Goiás na Vila Belmiro. Não tô nem falando do lance do Everton Ribeiro, que para mim é um pênalti claríssimo. Imagina se tivesse acontecido com o Palmeiras, do Abel Ferreira, o lance que aconteceu com o Santos e Goiás. Se fosse o verde, não fosse o Goiás, fosse o Palmeiras. Então, não existe. A arbitragem é ruim para todo mundo, não tem sistema nenhum. Hoje, o Palmeiras, no final de semana passado, o Palmeiras foi prejudicado contra o Atlético Paranaense. E hoje, nesse final de semana, foi beneficiado pela arbitragem num pênalti não marcado contra o Flamengo. Não tem sistema nenhum, a arbitragem é horrível. Até porque os clubes estão preocupados com a Libra, com a Liga, com o dinheiro. Ninguém está preocupado na evolução do futebol, em profissionalizar árbitro, em melhorar gramado, em melhorar a segurança do torcedor. Ninguém está nem aí, eles querem dinheiro. Então não me venha falar de sistema, esquema. A arbitragem erra para todo mundo. O São Paulo foi prejudicado contra o Corinthians aqui e pode ser beneficiado numa outra rodada.
É só isso que eu queria falar. Não adianta ficar bravo comigo, não adianta ficar bravo. É a verdade. A arbitragem é horrível e erra pra todo mundo. E nesse final de semana aconteceu de novo. E aí, só pra você saber, o árbitro da partida da quinta-feira será o Anderson Daronco. Árbitro assistente número 1, Rodrigo Figueiredo Henrique Correia. Árbitro assistente número 2, Marcelo Carvalho Vangassi. Quarto árbitro, Vinícius Gonçalves Dias Araújo. E o árbitro de vídeo será o Wagner Hillway, tá? Então, eu fiz questão de falar isso, que não é para falar que o Palmeiras vai ser beneficiado na quinta, que tem um sistema contra o Palmeiras, contra o Flamengo, contra o São Paulo, não é. É ruim para todo mundo, é padrão FIFA pro futebol brasileiro. Eles erram para todos, porque eles são fracos. Existe o risco de o árbitro errar na quinta-feira, o Daronco também, que eu não acho grande coisa também, ele só tem tamanho. Existe o risco dele errar tanto pro Palmeiras como pro São Paulo, porque a arbitragem brasileira é ruim. Esse é o meu ponto de vista, tá? Bom, gente, ó, eu prometi pra vocês que eu ia... tem mais uma informação, ó, que o sistema não tá funcionando bem. O Abel Ferreira foi absolvido daquela treta com o Caleri, né, não teve nenhum problema. O Zé Rafael, que na vitória do Palmeiras, 2-0 em cima do São Paulo, deu uma entrevista na Zona Mista dizendo o seguinte, falando daquele jogo do ano passado. Abre aspas, questionável não. Naquele ano lá nós somos roubados. Não tem explicação. O jogo estava controlado na nossa mão, mas passou. Esse ano são novos desafios e novas oportunidades. Por causa dessa frase que ele falou que o Palmeiras foi roubado, ele foi suspenso um jogo. Como ele é réu primário, só foi uma advertência. Michel Araújo, que falou contra o Corinthians, abre aspas, tem que ajustar primeiro o juiz, né? Foi ele que deu o gol de empate para o Corinthians. Sair para o segundo tempo mais forte, ainda mais ligado, porque tem 12 jogadores lá. Michel Araújo foi punido com um jogo de suspensão. Tá vendo? Como não tem esquema nenhum, tá vendo? O jogador do Palmeiras falou que eles foram roubados, não aconteceu nada. Para ele não aconteceu nada. Pro Michel Araújo ele foi suspenso. É isso. Prometi para vocês que ia falar o nome do ganhador da camisa, né? Ó, Gabriel Santos, de Brasília, é o novo ganhador da camisa. Infelizmente, o outro rapaz não entrou em contato. Eu vou entrar em contato com o Gabriel através daquele esquema para não ter fraude. Então, Gabriel Santos, de Brasília, você foi o ganhador. Tá sempre participando, comentando, deixando like, discordando, concordando. E então, o presente, as duas camisas do Caleri e do Rogério Ceni vai para você lá em Brasília, tá bom? Continue se inscrevendo para você concorrer àquela blusa de frio quando a gente chegar a 510 mil inscritos. E daqui a pouco tem Joga Fácil, já vou deixar o link aqui embaixo para você clicar e assistir, porque a gente vai falar muito sobre isso, sobre essas polêmicas de arbitragem, esse sistema aí, a gente vai falar muito sobre isso, sobre essa tragédia que aconteceu de novo no futebol brasileiro. E amanhã eu volto às 8 da noite, tá bom? Porque aí a gente tá vivendo a expectativa do clássico. Eu fiquei com Deus, forte abraço. Aqui não é Vai São Paulo, aqui é Vamos São Paulo, não quero ter razão, quero ser campeão. A gente se encontra daqui a pouco no Joga Fácil e amanhã às 8 da noite. Um abração, tchau, tchau.